Fala pessoal, Daniel Melo e galera, nesse vídeo eu vou falar sobre o Xbox Series S e a polêmica dele ser uma batata. É isso, o pessoal tá falando isso agora, né, que o Series S agora é a batata. Tava até limpando o meu aqui, tirando o pozinho dele com o removedor aqui, ó. Você sopra aqui, sai ali a poeira, é bem bacana. Galera, é o seguinte, o pessoal fala assim que a culpa é do Series S. Isso é ilógico demais, não faz sentido. É tipo assim, os desenvolvedores, eles falando lá, eu vi um vídeo, cara, no canal aí de fora, falando que os desenvolvedores estão perdendo muito tempo em reuniões discutindo para pedir para a Microsoft não exigir mais que se lance no Series S. Olha o nível. Eu queria que esses desenvolvedores, esses caras que estão falando isso, né, não necessariamente são desenvolvedores, às vezes é influenciador, às vezes é jornalista, às vezes é a pessoa aleatória da internet falando. Cara, se você desenvolve para alguma coisa que é multiplataforma, que é o caso dos consoles, você tem lá o PlayStation, você tem o Xbox, você tem o Switch, tem o PC. Isso no PC você vai desenvolver para vários tipos de PC diferentes, inclusive PCs que são mais fracos. E aí você pega e fala que a culpa é do Series S. Como? Se a Plague Tale não fez mais do que 40 FPS nem no Series X no PS5, só PC mais forte mesmo que está rodando melhor. Eu testei no meu PC, tem uma 1080 Ti que já é um pouco mais velha, mas mesmo assim, em teoria tem 12 teraflops de processamento. Então eu abri o jogo lá, rodou nessa faixa aí de 49, 50 FPS, 40 FPS por aí, em Quad HD no Ultra. Então, pensa bem, se não está rodando bem no PC, não vai rodar bem no console. O caso lá do jogo do Batman lá, também, 30 FPS com frame time ruim, é decepcionante mesmo. Aí eu vi todas as avaliações dele rodando no PC, inclusive PCs com processadores de 12ª geração, i9, que custa, o processador custa 4 mil, só o processador. Aí mais placa de vídeo, 3080 Ti, rodando mal. Porque não adianta dizer que está rodando bem, o negócio não atinge 100% do processador, ele não é um gargalo que fala assim, o processador não está aguentando, a GPU não está aguentando. Não, o jogo não ficou bom. E aí, não estou falando que é culpa dos desenvolvedores diretamente, porque quando você tem uma troca de geração, às vezes o jogo está sendo desenvolvido há anos, e aí trocou a geração, só que eles continuam usando um engine velho, e o engine não aguenta aquele cenário bonito que eles querem fazer com Ray Tracing, com um monte de elemento, com um monte de coisa, e aí realmente fica com um FPS ruim, não consegue usar todos os recursos. Parece que ele está usando o Unreal Engine 4, que não tinha tanto sido otimizado para poder fazer um jogo de mundo aberto. Mesma coisa que aconteceu com o Cyberpunk. Cyberpunk foi um lançamento péssimo por inúmeros motivos, mas um dos motivos é de usar a mesma engine que o The Witcher 3, que era um jogo que você andava a cavalo e assim, em cidades que, por maiores que elas fossem, eram cidades medievais que nem comparam o tamanho de uma cidade medieval, por maior que ela seja, com uma cidade moderna de 2077. Então esse é o problema principal do desempenho dos consoles, é essa falta de sincronizar aí o desenvolvimento da velocidade do desenvolvimento do software com o hardware. O software ainda não conseguiu acompanhar tudo aquilo que o hardware oferece. E isso não é só uma opinião minha, isso eu vivo no meu trabalho. Eu não desenvolvo jogos, mas quando a gente está desenvolvendo um aplicativo para celular, uma coisa assim, às vezes acontece isso. Às vezes o hardware tem ali uma força de processamento gigantesco. Por exemplo, vamos supor, uma coisa boba aqui, vou dar um exemplo. Você está desenvolvendo um website, ele tem várias animações, várias coisas ali, e o computador tem uma placa de vídeo bacana. Mas vamos dizer, há 10 anos atrás, mesmo ele tendo uma placa de vídeo bacana, o desempenho gráfico de um website, de animações, de coisas lá e tal, era uma porcaria. Mas porque ainda não existia uma API que usava a placa de vídeo, aceleração de hardware, como o Chrome, como o Firefox e outros navegadores usam hoje. Então isso é normal. No desenvolvimento de software, quem trabalha com isso sabe, a gente vive isso, cara. Muitas vezes a gente passa por isso, às vezes lança um celular novo e a gente não consegue usar porque às vezes a framework que a gente usa não está atualizada para poder usar das melhores funcionalidades que acabaram de ser lançadas. Tudo bem que os consoles têm 2 anos já que estão no mercado, mas assim, você pega um Fidelity FX Super Resolution, lançou há pouco tempo, a API foi liberada há pouco tempo,
você pega todas as tecnologias de sharpening, de super sample e por aí vai, elas ainda estão sendo implementadas. Então não é tão simples assim você chegar e já concluir, não, a curva é do Series S, a curva é disso, aquilo. Ah, beleza, o hardware dele realmente é mais fraco. Realmente é mais fraco. Mas assim, pra mim, eu zerei a Plague Tale nele. Eu comecei a jogar no Series X, mas aí o Series S estava lá embaixo, ligado na TV e tal. Eu falei, não, vou zerar nesse negócio aqui. E vou te falar, minha experiência foi ruim? Não foi, cara. O jogo tava bonito, o gráfico bom, 30 FPS para um jogo que é com um pacing mais lento e tal, não é um Doom Eternal que você sai bazucando tudo, demolindo tudo e destruindo e sabe, assim, é tranquilo, cara. Agora, ser 30 FPS é uma decisão feita pelo estúdio. Eles decidem isso. Não tem como, se você quisesse que o jogo rodasse a 60, você faria rodar. Tira elemento, muda os efeitos, muda o tamanho do cenário. Você vê, por exemplo, a Plague Tale tem cenários gigantescos que você enxerga com um draw distance gigante, com uma qualidade bacana ali de longe, sendo visto de longe, bacana, beleza, isso é uma decisão de design dos ambientes serem maiores e tal. Então assim, se você quer que o jogo rode a 60, você vai ter que otimizar ele para ele rodar a 60. E o software tem que acompanhar o hardware. Nós estamos no DirectX 12, e aí você pega, tem jogos no PC, que você tem a opção de escolher DirectX 11 ou DirectX 12. Então assim, cara, é normal. É normal a gente ter esses gaps. E os consoles atuais, infelizmente, eu já falei disso aqui no canal, o vídeo até às vezes não tem tanta visualização, mas assim, o desempenho de Ray Tracing não é legal ainda, não compara com o PC, nem com o próprio hardware da AMD no PC, não compara, porque era uma coisa nova ali para a AMD quando ela lançou esses chips. Eles foram chips que foram desenvolvidos em 2019 ou antes, para serem lançados aí no final de 2020. Então eram tecnologias que ainda estavam sendo implementadas, ainda tem muita coisa para acontecer. O RDNA2 chegou, as placas de vídeo e os consoles praticamente aí na mesma época, o que é algo que realmente impede de ter essa aderência, essas novas tecnologias, esse upscaling, essas coisas, tudo de uma maneira tão rápida. Agora, vou dizer para vocês que milagrosamente os jogos vão deixar de rodar a 30 FPS, alguns jogos, o Series S já sofria isso, o Series X e PS5 já sofria isso em qualidade com o Ray Tracing. Você liga o Ray Tracing, na maioria dos jogos eles vão rodar a 30 FPS no PS5 e no Xbox Series X, que custam aí R$4.000 ou mais. Então assim, já era de se esperar que o desempenho dessa geração ia ficar nessa coisa. Resolução mais alta, melhor desempenho visual, melhor qualidade visual, jogos que são competitivos, desenhados para ter mais quadros, iam conseguir ter exemplos, Fortnite, Call of Duty Modern Warfare, inclusive Modern Warfare 2 está rodando muito bem no Series X, batendo 120 FPS o tempo todo, né? No PS5 já fica mais na casa dos 110, e no Series S a 90 FPS em Full HD, os outros em Quad HD. E assim, cara, é isso. Não vai ser muito melhor do que a gente poderia esperar. E aí acontece que eu, por exemplo, comprei um monitor Quad HD com 144 Hz. Por quê? Porque eu já imaginava que os jogos que vão rodar em 120 Hz não vão ter uma resolução mais alta do que Quad HD. E eu estava certo, porque essa era a expectativa que a gente tinha. Quando eles falaram 12 teraflops, meu irmão até assim, cara que gosta muito de Xbox, eu tinha mais de 10 anos que eu só jogava no PC, ele mandou uma mensagem para mim, e aí, quantas teraflops tem sua placa de vídeo? Essa minha placa de vídeo atual, ela tem 12.1 teraflops. Eu falei, cara, eu não espero que o Series X vai rodar absurdamente melhor do que essa placa de vídeo minha. Pode ser melhor. Vai ter efeitos que minha placa de vídeo não aguenta fazer, tipo Ray Tracing e tal. Vai ter tecnologias que minha placa de vídeo não vai ter. Mas não vai ser um desempenho
melhor do que de uma 3080, tá ligado? Tipo assim, não dá para comparar essas coisas. Precisa sim ter aí uma certa expectativa e mesmo assim, alguns lançamentos não estão rodando tão bem no PC. Mesmo com o DLSS ativo, fazendo só 60 quadros em 4K. Eu acho que para 4K com o DLSS, que seria o equivalente a usar Quad HD sem DLSS, porque você está fazendo um upscaling dessa resolução, 60 FPS é pouco para Quad HD. Inclusive para essas placas novas. Não estou falando de 4090, estou falando das 3.000 ainda. E 4090, 15 mil reais, aí não tem como nem comparar. Mas eu acho que assim, é essa pegada, sabe? Os consoles não vão entregar muito mais do que eles foram projetados para entregar. Independente se tiver Series S ou não, o jogo do Batman ia rodar a 30. Porque ele roda a 30 no Series X e no PS5. Ah, mas o cara faz primeiro para esse aqui, para depois para fazer... Mentira, cara. Eu não acredito nisso. Por quê? Quando você desenvolve, por mais que você tenha o kit de desenvolvimento do console, se você vai lançar multiplataforma, você desenvolve no PC primeiro, porque é a plataforma onde você desenvolve, você já testa lá, já roda lá. A não ser que é um jogo exclusivo, alguma coisa assim, você vai desenvolver direto no SDK, você vai desenvolver no PC, buildar e colocar no SDK e jogar o beta lá. Eu já visitei desenvolvedores de jogos lá nos Estados Unidos e já vi isso. Então os caras debugando o jogo no SDK lá, jogando a versão super alpha do jogo e assim, o boneco travando na escada, tendo que dar comando no console para soltar ele, na SDK do PlayStation, por exemplo. Então assim, se você tem a desculpa de que não, é o pior pior dispositivo que a gente tem que lançar, ele atrapalha todos os outros. Fosse assim, então aplicativo de celular ia ter que ser tudo horrível, sabe? Fosse assim, todos os websites tinham que ser ruins, todos os programas de computador tinham que ser horríveis. Não faz sentido, cara, falar isso. Você tem que ter configurações que atendem a cada hardware. Então, igual em outras indústrias se fazem, e na indústria dos games já se faz isso há muito tempo, cara. Se você tem uma 1060, uma 2060, o jogo vai rodar de um jeito. Se você tem uma 3080, uma 2080, vai rodar de outro jeito. Isso não é óbvio, cara. Se você já abriu o Unity, eu uma vez fiz um curso de desenvolvimento de realidade virtual e eu aprendi a desenvolver no Unity. O Unity você cria presets low, medium, high, ultra. E a pessoa escolhe, e o próprio engine, você não precisa de desenhar o jogo 5 vezes para ter 5 níveis de qualidade. O próprio engine já faz isso. Será que não tem como eles colocar a opção lá no engine, Xbox Series S, Xbox Series X, PS5, PC Ultra, Médio, High, Low? Será que é impossível fazer isso? Isso para mim, se o cara fosse da minha equipe, no mínimo uma advertência o cara ia levar, falar um negócio desse. Como que você fala, você vai botar a culpa no hardware, de que o negócio fica 30 FPS por causa de um hardware, sendo que nos outros também ficou. Então por que você, que trabalha aí, não otimizou para os que são mais fortes? Para mim, o cara que fala isso, ou ele está assumindo a incompetência dele, de que ele não consegue pensar fora da caixa e otimizar para cada dispositivo que ele está lançando, ou então o cara não tem competência para trabalhar ali, ou então está falando besteira. Então é isso que eu penso, gente. Se você tem The Witcher, por exemplo, para Nintendo Switch, é um jogo pesado, um jogo que foi referência de um jogo bonito, com um gráfico bacana por muito tempo. O gráfico dele no Nintendo Switch é bonito igual para os consoles, igual para o PC, para os outros consoles e para o PC? Não, mas roda. Não deu para fazer para o Nintendo Switch, então por que não dá para fazer para o Series S? E aí o The Witcher roda a 90 FPS ou mais aqui no meu PC, no Ultra. Ele tinha que rodar a 30 ou 20 ou 15 FPS por causa do Nintendo Switch? Não tem lógica para mim. Eu acho que o cara até apagou o Twitter, e se ele tiver
tido um pouco de ciência, ele se retratou, deletou a conta dele. Tudo. Eu faria isso, eu deletaria minha conta, cara, se começasse uma polêmica de uma besteira que eu falei assim. Porque não tem lógica, cara. Você pensar que não dá, cara, não entra na minha cabeça o cara falar isso. Porque como que você vai lançar? Você tem hoje lançamentos de placas de vídeo que são fracas. Uma 3050 é uma placa de vídeo que não é muito forte. Aí o cara comprou a 3050, ele não vai jogar seu jogo. Horas. Aí são decisões que não são muito inteligentes no nível de negócio. Se o cara não conseguir jogar em Quad HD ou HD ou Quad HD com DLSS ativo numa 3050, se ele não conseguir jogar ali, você não vai vender para ele. Isso é decisão inteligente de negócio? O desenvolvedor tem que parar de pensar que videogame é como se fosse obra de arte para ele, se enaltecer, dizer, olha o que eu fiz, essa obra de arte. Não, velho. Você tem que vender o jogo, irmão. E se tá todo mundo comprando isso aqui, você vai ter que vender pra gente. E eu zerei o A Plague Tale Innocence não, o A Plague Tale Hacking nele, porque ele tava lá embaixo na TV. Mais fácil. E nem liguei, cara. A TV que eu uso lá embaixo, inclusive, ela é HD, ela nem Full é. E eu zerei o jogo numa boa. Não morri porque estava rodando numa resolução mais baixa. Então, eu acho que assim, virou um negócio no videogame que nunca foi, cara. Nunca foi assim. A gente avaliava o jogo, claro, o gráfico era sempre importante, ponto de avaliação. O desempenho sempre foi ponto importante de avaliação. Mas vai ser só isso o ponto de avaliação que a gente vai usar? Só isso. Se for só isso, então, aí eu não sei, eu vou parar de jogar, cara. Um dos melhores jogos que eu mais me divirto chama Magic the Gathering. Tem a versão baralho física, que você compra as cartinhas e joga, e tem a versão de PC que você joga online. É um dos jogos mais legais que tem. O gráfico é legal, roda em qualquer batata, qualquer computador mais velho roda. Tem lá as opções de gráfico baixo, médio, ultra, roda também no celular. E aí, o jogo é ruim por causa disso? Porque ele tem um gráfico mais... Não, o negócio é, as mecânicas de jogos são interessantes, o jogo é desafiador. Como que é? Sabe, isso que a gente tem que pensar. E parar de achar que tudo que o desenvolvedor fala, ele é perfeito no que ele fala, ele não é ser humano, ele é um deus. Não, não é isso, gente. Então aí começa. Ah, o Series S é batata mesmo, porque um cara falou lá no Twitter, o desenvolvedor, aí virou batata. Aqui tá o Series S. Eu não aguento isso, cara. Isso pra mim é o que me dá preguiça, cara. Às vezes eu gosto pra caramba. Pra mim o YouTube é a melhor rede social que tem, sabe? Porque dá trabalho, velho, você fazer um vídeo e falar uma besteira. Pelo menos dá algum trabalho. Agora, o Twitter, cara, me cansa isso. Tem hora do nada o cara solta lá uma bomba e fala assim, não, imagina, cara, velho, se eu trabalhasse numa empresa de desenvolvimento de jogo, qualquer coisa, e falasse assim, tô lá trabalhando, tô fazendo um péssimo trabalho, aí meu chefe chega assim, ó, mas tá horrível o desempenho disso aqui. Eu falo, não, a culpa é do Series S, que é ruim. Horas. Se a Microsoft lança Flight Simulator para essa batata aqui e roda bem, não roda igual no Series X, que é muito mais forte, mas roda bem pra caramba, cara. O jogo que tem o planeta inteiro lá, um jogo pesado, que ocupa muito o processador, ocupa muito a placa de vídeo, um jogo que os PCs, era a referência para os PCs, se ia rodar bem ou não, era se saber se o PC é bom ou não, se roda Microsoft Flight Simulator. Se eles conseguem lançar isso, por que você não consegue lançar seu joguinho lá de terceira pessoa, cara? Tem alguma coisa errada aí. Então, às vezes é o engine que não evoluiu a tempo, não foi otimizado. Às vezes é o jogo começou a ser desenvolvido numa época, demorou alguns anos para sair e ficou tudo mais complicado. Pode ser isso. Mas agora ficar dando desculpa que é o hardware, horas. E o cara lá que tem uma 6700M no notebook gamer dele? E o cara que tem uma 6500? Não, 6500 é muito ruim mesmo. Não, mas mesmo assim, o cara que tem uma 6500 XT lá, o cara que tem uma 6600, a culpa é dele também. O cara que tem uma 3050, a culpa é dele também. O cara que tem uma 2060S, também a culpa é dele.
Não, a culpa é sua porque você comprou um negócio que era melhor custo-benefício e agora todo mundo vai jogar o negócio na qualidade mais baixa. Se isso faz sentido para você, me desculpa, cara, porque para mim realmente não tem sentido nenhum. E falar que 30 FPS é por causa do Series S, beira aí às vezes até um pouco de maldade. É isso que eu queria trazer para esse vídeo, gente. Eu não assisti vídeos sobre o assunto no YouTube brasileiro, não estou respondendo a nenhum youtuber, tá? Antes que acham que eu nem ligo para isso, cara. Flame War para mim é a maior perda de tempo. Assim que eu puder, eu vou trazer também o PS5 aqui, o Nintendo e tal. Meu canal é muito pequeno ainda para isso, né? Para ter condições de bancar aí, ter todos os consoles e tal. Mas eu faço a análise aqui de acordo com o que eu tenho. E eu acho que assim, cara, se você lança um jogo multiplataforma, lança ele no PC e o desempenho dele não tá bom no PC e não tá bom no console, não tem nada, você não tem que falar nada não, cara. Só que bateu da coincidência de ter esses dois lançamentos, que foi o Plague Tale e o joguinho do Batman, que não vão rodar a 60 FPS, não tem opção de 60 FPS também. Talvez isso aí seria uma coisa que eles poderiam ter dado a opção, ou talvez vão dar a opção no futuro, né? A Plague Tale dizem que vai ter o Fidelity FX, talvez isso ajude, talvez não ajude tanto também. Vamos ver, porque realmente a gente fica muito chateado. E é isso para esse vídeo, pessoal. Eu vou terminar o vídeo aqui, que eu vou lá descer e vou fritar essa batata ali. E vou ser feliz com o meu Series S e vou jogar os joguinhos nele e pronto, é isso aí, galera. Valeu e até mais.